Quando Moisés enviou espias a Canaã, os homens voltaram e trouxeram a informação de que a terra prometida manava leite e mel. E era realmente maravilhosa. No entanto, eles também disseram: ela está cheia de inimigos gigantes, povos poderosos, cidades fortificadas. Eles são muito mais fortes do que nós. Ou seja, parecia impossível conquistá-la. No meio de tantos homens descrentes que não se lembravam do que Deus tinha prometido a eles e que ignoravam todos os milagres que tinham presenciado no deserto, evidenciando o poder de Deus, Caleb se levantou para declarar justamente o contrário. Nós podemos conquistá-la. Em Deus, nós podemos. Assim como este grupo de homens, nós também estamos diante de situações desafiadoras em todo o tempo. Situações em que olhamos os gigantes e dizemos: não dá. A nossa carne sempre vai dizer: não dá. Mas o Espírito Santo vai dizer: sim, dá. Qual é a diferença entre a cena que aqueles homens enxergaram e a que Caleb e Josué viram? Aqueles homens declararam o que viram com os seus olhos naturais, enquanto Caleb relatou o que ele cria, porque tinha uma promessa e sabia que Deus estava com eles. Então mude a sua perspectiva sobre a situação. Não espere que as circunstâncias cooperem para que você venha a acreditar. Veja pela fé. Se você colocar o seu ânimo no que os seus olhos físicos concluem, com certeza você desistirá. Então, de que lado você quer estar? Daqueles que voltam dizendo que é impossível conquistar a terra ou do lado dos que creem nas promessas e são abençoadas com a vitória? Irmão, decida acreditar. A partir de agora, passamos a apresentar o seu programa Um Novo Caminhar. Muito bem, olá Bauru, boa noite região, a paz do Senhor, povo de Deus. A partir de agora, com muita alegria, estamos aqui começando mais uma programação Um Novo Caminhar, programa que tem como objetivo e o propósito único e exclusivo estar levando aí para você, para sua casa, para toda a sua família, a bênção do nosso Deus, através do louvor, através da Bíblia, a Santa Palavra de Deus, enfim, levar para você um pouco de conforto espiritual. Seja bem-vindo, irmão, seja bem-vinda você, minha irmã, que aonde você estiver aí na sua casa, no seu trabalho, no seu veículo, Deus possa estar contigo, Deus possa estar te abençoando. E obrigado por estar abrindo as portas aí da sua casa, do seu ambiente onde você está, talvez até no seu trabalho, para nós podermos entrar e juntos estarmos exaltando e glorificando o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. E hoje, mais uma vez, quem tem a felicidade, a grande alegria de mais uma vez saudar a todos na paz do Senhor, teu irmão em Cristo, Dalmo José, como sempre fazendo aquele nosso convite costumeiro, para que você possa permanecer com a gente, porque no final do nosso programa a gente vai estar unindo a nossa fé, vamos estar clamando
ao nosso Deus e vamos estar orando aí uns pelos outros, na certeza, na convicção de que a mão do nosso Deus continua sempre estendida para estar abençoando a cada um de nós. Portanto, meus amados, a partir de agora, para todo o Brasil, ao vivo e a cores, né? Programação Um Novo Caminhar, levando a bênção de Deus, levando a palavra do Senhor para edificar a nossa vida e edificar a nossa alma. Amém? Graças a Deus. E conosco, mais uma vez, compartilhando, como sempre, do seu sorriso e da sua simpatia, o nosso irmão presbítero Marcos Urigan, também saudando a todos os nossos amados internautas. Irmão Marcos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Com muita alegria, nós vamos juntos exaltando e glorificando o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, né? Graças a Deus, né? Estava o nosso irmão Marcos, o microfone desligado, não pôde saudar os nossos irmãos. Agora sim, irmão Marcos, seja bem-vindo à paz do Senhor, meu amigo. A Deus, a paz do Senhor, a todos, né? Como disse aqui, somente por mão d'alma ouvir, né? A todos, né? Estejam com a paz do nosso Senhor Jesus. Né, o programa Um Novo Caminhar, sempre inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Então vamos juntos, amados, nós daqui, você aí da sua casa, do seu lar, muito obrigado, né, por estarmos juntos, né? E vamos glorificando ao nome do nosso Deus, nosso irmão Marcos, mais uma vez, com essa simpatia toda, sempre com seu carinho, né? Deixando seus afazeres, deixando a família, deixando o trabalho e estando aqui conosco para exaltar o nome do nosso Deus. É maravilhoso, né? E nós queremos já desde agora já agradecer, né, a todos os nossos irmãos que já estão participando, já estão entrando, você que está aí deixando os seus nomes nos comentários. Daqui a pouquinho a gente vai estar interagindo com todos os nossos amados irmãos e você também. Você que está aí na sua casa, você que está ouvindo, mas não está deixando o seu nome nos comentários, você também é muito bem-vindo e que Deus possa derramar muitas bênçãos na sua vida. Amém? Graças a Deus. Vamos orar, vamos buscar a presença do nosso Deus, vamos buscar a presença do Pai Altíssimo, né? E vamos começando agradecendo pela vida, agradecendo pela programação, agradecendo pela nossa saúde e vamos juntos. Eu convido você a estar comigo agora, orando e vamos glorificar ao Deus, falando com o Pai na oração inicial do programa Um Novo Caminhar. Momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai eterno que está no céu, em nome de Jesus Cristo, Senhor, mais uma vez eu me coloco diante da Tua presença, mais uma vez eu me apresento diante de Ti, Pai, em oração para clamar por Tua bênção, clamar Tua misericórdia. Como sempre faço, ó Deus, eu começo a nossa oração sempre pedindo perdão, pedindo misericórdia, pedindo que o Senhor, pelo Teu sangue, venha perdoar as nossas falhas, nossas iniquidades, que o Senhor venha perdoar, Pai, as nossas fraquezas. Enfim, ó Deus, que o Teu poder possa ser conosco, nos ajudando, abençoando-nos para que a gente possa estar em santidade diante de Ti, porque a Tua palavra nos diz, Pai, que sem santificação ninguém verá ao Senhor. E diz mais, Deus, a Tua palavra nos diz, né, que o pecado, as transgressões, né, fazem separação entre nós e o Senhor. Por isso eu peço neste momento o milagre do perdão na minha vida, do irmão Marcos, na minha família, na família do irmão Marcos, na vida de todos os nossos irmãos internautas, que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar, que o Senhor possa nesta noite estar conosco com Teu Espírito Santo, ajudando, ó Pai, com que as nossas palavras sejam palavras sábias vindo do alto céu e que nós possamos estar ministrando a poderosa palavra do Senhor, na certeza de que está agradando ao Pai e que a genuína palavra está chegando ao coração de todos os nossos irmãos internautas. Pai de amor, Pai de graça, vem abençoar a programação de hoje, vem usar, meu Pai, nosso irmão Marcos em mais uma mensagem que com certeza vai impactar vidas. Eu quero pedir que o Senhor venha abençoar também cada irmão internauta que está nos acompanhando, que está em tempo real,
ouvindo a nossa programação, que vai ouvir, meu Deus, durante esses minutos que vamos passar juntos, e aqueles também, Pai, que por causa do trabalho, por motivo de força maior, algum impedimento, vão acompanhar a programação assim que ela terminar. Que nesse tempo oportuno o Senhor também possa abençoá-los de uma forma sobrenatural para a glória do teu santo nome. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, e neste nome, Pai, que tem toda a força, todo o poder, eu também quero te louvar e te agradecer. Abra as portas do céu, fica comigo, fica conosco, abençoe a todos, é o que eu te peço em Jesus Cristo, e já te agradeço para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Um novo caminhar. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aí mandando a nossa saudação e a paz do Senhor para nossa irmã Ivone Durigan, né? Que a partir de agora já está conosco, participando com a gente. Um abraço, irmã Ivone. Deus abençoe em nome de Jesus, que a graça e a paz de Cristo possa estar reinando na vida da irmã e de toda a família, graças a Deus, né? E você, amado irmão, vai deixando o seu nome, vai deixando aí o seu comentário, vai deixando o seu pedido de oração, que à medida que a gente vai observando a chegada dos irmãos, a gente vai estar interagindo e, claro, orando uns pelos outros, porque as bênçãos, né, irmão Marcos, elas continuam, as bênçãos continuam vivas, Deus continua o mesmo, Deus continua operando sinais e maravilhas, e hoje é uma noite propícia de salvação, de agradecimento, enfim, Deus quer operar, Deus quer fazer maravilhas em cada vida e em cada coração, irmão Marcos. Verdade, né? Deus continua o mesmo, né? Graças a Ele podemos ter essa esperança, né, mantida viva, né, que é de estarmos um dia com Ele, né, por toda a eternidade, né, sermos arrebatados, termos um corpo transformado, né, e subirmos a encontrar Jesus Cristo nos ares, né. Todos devem estar atentos a esse acontecimento, que é o arrebatamento da igreja, né, vai ser tirada daqui deste mundo, né, porque Jesus mesmo disse que nós não somos daqui, né, somos peregrinos, né. Então, enquanto aqui, muitas situações, aflições, a qual Jesus disse que teríamos, estamos passando, mas temos essa esperança de um dia tudo ser transformado, né. Aí acabará esses problemas a qual temos hoje, situações, a Bíblia diz que não choraremos mais, não teremos mais tristeza, né, nem calor, nem frio, será uma bênção, né. Teremos um corpo glorificado, um corpo perfeito, mas até a chegada desse dia devemos estar firmes, aprendendo de Jesus, atentos àquilo que Ele tem nos ensinado, a respeito da Sua palavra, porque sempre Deus nos leva a estarmos aprendendo a Sua palavra e colocá-la em prática, né? Certo é que Deus está no comando, está no controle de todas as coisas, Deus sabe de tudo que está acontecendo, porque sempre como nós falamos, né? Deus não é pego de surpresa, Deus tem um plano. Então não vai acontecendo alguma situação ou outra, que um ser humano ou outro toma alguma atitude e Deus age. Não, né? Deus tem um plano para todas as coisas. Então as situações vão acontecendo, essa presciência de Deus, né, é um atributo dele, né? Então ele vem dessa forma aí conduzindo, né, todas as situações, e graças a ele nós temos a esperança
de um dia tudo ser transformado, né? Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que buscam a Deus, esperam no Senhor. Deus trabalha, né? Vai fazendo aquilo que realmente somente Ele pode fazer, né? Que é regenerar o ser humano, né? Uma nova geração do ser humano através do Espírito Santo do Senhor, né? Aí, tendo o Espírito Santo habitando em nós, né? Temos Jesus Cristo como foco, né? Sendo cristão, né? E ser cristão é ser como Cristo, né? Buscar a estar fazendo aqui na terra o que Jesus fez, né? Unindo as pessoas, perdoando as pessoas, fazendo com que as pessoas entendam que a necessidade realmente é o que deve ser buscada, não situações a qual não é a realidade do ser humano, aprendendo qual é a sua realidade, né? Sem excesso de futuro, que é a ansiedade, e também excesso de passado, como muitos chamam hoje, que estão as pessoas em depressão, né? Então Deus nos coloca de forma a aprendermos a sua palavra, que é possível aprender, porque ela é para nós, ela é para o ser humano, né? Esse manual foi aqui escrito, deixado num livro, né? A Bíblia, para o ser humano. Então o ser humano, mesmo que não saiba ler, ouvindo a palavra, dá para aprender e colocar em prática, né? Pessoas, de uma forma ou de outra, hoje tem como ouvir, ver ou sentir a palavra, né? Na forma de, mesmo as pessoas que não têm a visão, ouvem, os que não estão ouvindo e nem vendo, tem através do tato, né? A Bíblia em braille, né? Mas Deus vai dar um escape para que todos ouçam a sua palavra. Deus é fiel. É por isso que estamos aqui, o programa Um Novo Caminhar, sempre na sua simplicidade, porém muito eficaz na sua essência, que é falar de Jesus Cristo, anunciar o reino de Deus e levar a todos, como nós, juntamente, né, com toda a igreja, né, quando estamos juntos falando do amor de Deus, somos igreja, levar-nos ao arrependimento de nossos pecados e também ao entendimento que somos pecadores e dependemos da graça de Jesus Cristo para sermos salvos. Graças a Deus. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Vamos aí mandando também nosso abraço e a paz do Senhor, né? Para nossa irmã Ivone Boaventura, participando conosco, e também a nossa irmã Mari Grace, a paz do Senhor para nossas irmãs, né? Sejam todas vocês muito bem-vindas. E o nosso convite de sempre, né? Esteja aí conosco, compartilhando a nossa programação, leve aos seus amigos, aos seus companheiros, seus colegas, né, de trabalho, seus familiares, o link da nossa programação, compartilhem, porque hoje Deus vai falar de uma forma especial ao nosso coração, e hoje a gente sabe, a gente sente, a gente percebe o agir de Deus, reconhecendo que hoje pode ter cura, hoje pode ter libertação, hoje pode ter salvação de almas. Tudo depende do nosso agir e depende do nosso querer. Vamos abrir nosso coração, vamos abrir nosso espírito e deixar Deus trabalhar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Meus amados irmãos, ouvinte, amigo da programação Um Novo Caminhar, ouvinte da Palavra de Deus, eu gostaria de compartilhar um pouquinho da Palavra do Senhor de forma bastante simples e rápida. Palavra registrada em Lucas, capítulo de número 6, e o verso de número 47. Verso 47 do capítulo de número 6 de Lucas, a palavra de Deus, ela nos diz desta forma: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vou mostrar a quem é semelhante. Repetindo, qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vou mostrar a quem é semelhante. Meu querido irmão, minha querida irmã, ouvinte amigo da santa e doce Palavra de Deus,
Como já dissemos, a nossa programação é uma programação simples, bastante humilde, porém séria, onde o nosso objetivo, onde o nosso desejo, onde a nossa vontade é de que a palavra de Deus ela seja ministrada, ela seja entregue da forma mais humilde e simples possível, sem distorcer nenhum momento da palavra e sempre com conhecimento da própria palavra de Deus na autoridade do Espírito Santo. E hoje eu gostaria de compartilhar com você este versículo, onde o Senhor Jesus ele está dizendo que todo aquele que aproxima dele e acompanha, ouve a palavra que ele está anunciando, o recado que ele está transmitindo, todos os que ouvem e observa, o Senhor Jesus ele quer mostrar como esta pessoa, a que esta pessoa pode ser semelhante. E observa que Deus, na pessoa de Cristo, ele anuncia a palavra. E quando ele anuncia a palavra, irmão, ele está pedindo que nós não apenas sejamos ouvintes da palavra dele, mas que nós sejamos participantes, cooperadores, divulgadores, observadores daquilo que ele está falando. E quando nós falamos em observação, quando Jesus está falando para nós observarmos a sua palavra, é para nós pegarmos esta palavra e aplicar dentro do nosso coração, nos alimentar dela, nos edificar dela, colocá-la dentro do nosso coração e viver essa experiência que é ímpar em nossa vida. Uma experiência que é totalmente diferente daquela experiência que as palavras do mundo, as vontades do mundo, as concupiscências do mundo oferece para cada um de nós. E o Senhor Jesus, ele faz um comparativo quando ele faz esta mensagem para o evangelista Lucas. Ele traz para nós uma orientação, o que nós podemos parecer, ou com que nós podemos parecer quando nós ouvimos e observamos a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que quando nós observamos a palavra de Deus, é semelhante àquele homem que, quando foi construir a sua casa, abriu um buraco, verso de número 48, bem profundo, e veio a enchente, bateu com forte ímpeto sobre aquela casa, e a correnteza daquela casa não pôde abalar. A correnteza daquela água, melhor dizendo, não pôde abalar aquela casa. Por quê? Porque ela estava alicerçada sobre a rocha. Jesus está mostrando para nós, irmãos, que quando nós observamos a sua palavra, colocamos-as dentro do coração e nós nos alimentamos dela, divulgamos essa palavra, firmamos nesta palavra, e acima de tudo, quando nós praticamos esta palavra, irmão, pode vir a tempestade, pode vir a luta, pode vir a dificuldade, que nós vamos ter força suficiente para poder enfrentá-la. A tempestade, aqui na figuração de uma chuva, de uma tempestade que vem sobre esta casa, ela vai bater com força, mas essa casa vai estar resistente. Por quê? Porque ela está firmada, ela está fundada, ela está aplicada sobre uma rocha. E quando nós observamos a palavra de Deus, irmãos, quando nós aplicamos a palavra de Deus em nosso coração, é como se nós estivéssemos nos alicerçando fisicamente com um concreto forte, para que a gente não venha a cair. A palavra de Deus nos dá sustento, a palavra de Deus nos dá o alimento, a palavra de Deus nos dá a resistência para poder lutar e enfrentar as batalhas sem perder, sem ser derrotado, porque nós temos um Senhor que está à nossa frente, que é o nosso general, que é o nosso comandante, e ele está sempre pronto para nos ajudar. Observando a palavra de Deus, nós vamos ter luta ou vamos deixar de ter lutas? Claro que a luta vai vir para todos aqueles, seja crente ou não crente, conhecedor ou não conhecedor.
A palavra de Deus nos diz que a luta vem para todos e que as dificuldades elas existem, que no mundo nós teremos aflições, que no mundo teríamos muitas batalhas. A vida não é um mar de rosas, a vida é uma eterna busca de aperfeiçoamento, de tropeços, de quedas, de levantar, mas quando nós estamos alicerçados na palavra, com a palavra guardada no nosso coração, nós temos um Deus que vai estar com a mão estendida para nos levantar. E quando a chuva bater, quando a enxurrada bater, nesta casa, eu e você, alicerçado, alimentado da palavra de Deus, ela diz que não pôde abalar. Por quê? Porque ela estava fundada, estava aplicada em cima de uma rocha, em cima de um alicerce forte, chamado Jesus Cristo e a sua palavra. Por isso, irmão, vale a pena nós estarmos alicerçados, ouvindo, praticando e divulgando a palavra de Deus. Verso de número 49, ela nos mostra exatamente o contrário daquela pessoa que está junto, de mão dada com o Senhor. Mas o que ouve e não pratica, ele é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Observe, irmão, são pessoas que não dão atenção à palavra de Deus. São pessoas que ouvem a palavra do Senhor, mas deixam entrar por um lado e sair pelo outro. Participam de cultos, participam de orações, participam de uma vida, talvez em comunhão com irmãos, mas não dão importância, não dão firmeza àquilo que estão ouvindo, não dão atenção, não dão atenção necessária para guardar aquela palavra, não se preocupa em gravá-la na tábua do seu coração. E quando vem a tempestade, quando vem a luta, não tem como recorrer, ele não sabe aonde buscar, ele vai buscar ainda que, apesar da luta que vai estar enfrentando, ele vai buscar no amigo, ele vai buscar no patrão, ele vai buscar na família, ele vai buscar no homem, na mulher, enfim, ele vai buscar no ser humano, seja ele quem for. Seja o ser humano que for, ele vai estar buscando no homem, num homem que é falho, num homem que é falível, num homem que é recorrente no seu erro e no seu pecado e não consegue restabelecer as suas forças. Por isso que a Bíblia diz que vai ser grande a ruína daquela casa, vai ser grande a ruína daquela pessoa que não guarda a palavra de Deus dentro do seu coração. Mas aquele que busca, aquele que teme ao Senhor, pode vir a tempestade que, com certeza, ele vai estar firme e forte na presença do Senhor. Não guardar a palavra de Deus, amados irmãos, a Bíblia nos compara como uma casa, como uma pessoa sem nenhum alicerce. Qualquer vento, qualquer tempestade vai fazer com que a gente se afaste ainda mais de Deus. Vai buscar as promessas, como eu disse, nas mãos de homens. Mas Jesus hoje, ele quer que nós venhamos a ser o firme alicerce, que venhamos estar alicerçado nesta rocha chamada Jesus Cristo. E hoje, como nós já dissemos, é noite de salvação, é noite de milagre, é noite de esperança, é noite de graça, é noite onde o Senhor Jesus está com as mãos estendidas para alcançar a todos e dizer: vinde, bendito de meu Pai. Vinde, você que está cansado, eu vos aliviarei. Eu tirarei esse jugo pesado. Eu tirarei você desta luta terrível que você passa e vou colocar você na presença do nosso Pai. Eu vou colocar você como um vitorioso. E hoje Jesus está fazendo esse convite para mim e para você. Não vamos olhar para os nossos erros, para as nossas falhas, não vamos olhar para aquele pecado que nós cometemos, aquele erro que nós erramos, mas vamos entregar nossa vida ao Senhor Jesus e nesta noite deixar com que Ele venha nos abraçar. Irmão, vamos dar atenção, vamos dar a devida atenção à mensagem do Senhor, à palavra que é ministrada. Vamos ler mais a Bíblia, vamos praticar mais orações, vamos colocar nosso coração na presença do Pai.
E vamos acreditar que Jesus, ele quer transformar vidas a partir deste encontro que nós temos com ele, guardando as palavras do livro da lei. Como eu sempre digo, irmão, como eu sempre falo, nós aqui na terra, como homens, como mulheres, como gênero humano, nós precisamos obedecer às leis que existem, porque senão nós vamos ser punidos pelas próprias leis. Essas leis vão nos punir. E nós precisamos o quê? Obedecê-las. Então, quando nós também obedecemos a palavra de Deus, que é a lei, que é a regra, que é a nossa orientação, que é a nossa bússola, nós vamos estar guardados, irmãos. Nós não vamos cair. Nós precisamos ter conhecimento. Como que eu vou guardar o mandamento de Deus se eu não leio a Bíblia Sagrada? Como que eu vou tomar conhecimento de uma promessa na minha vida se eu não acompanho a palavra de Deus, se eu não guardo a palavra de Deus, se eu não participo de culto com atenção, se eu não participo de louvores? Irmãos, Jesus ainda fala, Deus ainda fala conosco das mais variadas formas. Talvez no culto, se você estiver atento, uma palavra que foi colocada lá no altar, ela é direcionada para você. O ministrante, a liderança que está trazendo a mensagem, talvez ele não sabe para quem está falando, mas Deus conhece que é você que vai receber aquela palavra e aquela orientação. Então estejamos atentos em tudo o que Deus faz, em tudo o que Deus fala, como Deus fala. E lembre-se, o Senhor nosso Deus, ele fala de várias formas, através de um louvor, através da palavra, através da ministração de um culto, através de homens e mulheres de Deus que ainda entregam recados ao nosso coração, pessoas firmadas na palavra, ainda entrega revelações para a nossa vida. Deus, ele fala de várias formas, mas nós só temos um jeito de falar com Deus, é através da oração. Então vamos orar mais, vamos consagrar mais, vamos buscar mais ao Senhor, vamos ler mais a Bíblia, vamos ler e guardar a palavra dentro do nosso coração. Você não precisa pegar a Bíblia e ler de capa a capa. Leia trechos, leia porções da palavra de Deus, mas o que você ler, guarda dentro do seu coração, viva essa experiência de ter Deus dentro de si, através da palavra, participe firmemente dos cultos, dos círculos de oração. Deus, ele quer transformar a minha e a nossa vida. Para isso, a gente precisa estar alicerçado, guardado na palavra de Deus, e estar aí dentro deste versículo de número 48 de Lucas capítulo 6. O homem edificou sua casa, cavou e abriu um buraco bem fundo, pôs os alicerces sobre a rocha, então vindo a enchente bateu com ímpeto, bateu com força a corrente naquela casa, e ela não pôde abalar. Por quê? Porque ela estava firme, fundada em uma rocha chamada Jesus Cristo. Então que Deus ele possa te abençoar, que Deus possa colocar no seu coração essa mensagem e que através dela você possa receber o milagre na sua vida. Firme a sua vida na palavra, firme a sua vida no nome de Jesus Cristo e tenha certeza que Deus ainda vai fazer o milagre que você está buscando. É no tempo dele e não no nosso tempo. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor e na sequência o irmão Marcos já vai estar conosco trazendo a mensagem de Deus desta noite. Louvemos ao Senhor e daqui a pouquinho a gente volta. Sozinho vaguei pelo mundo, faltava
dava-me a direção. Sucumbido e sem alento, era sem afeição. Procurei ser feliz e não achei, mas um dia encontrei com Jesus, que ofegante carregava a cruz. Em seus passos feliz caminhei. Hoje sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando vou dizendo: meu Senhor, muito obrigado. Perdido andava em trevas, sem Deus, sem paz e sem luz. O caminho eu não sabia neste mundo de horror, mas em Cristo Jesus, o Senhor, encontrei o excelente guia, e que Ele é quem ao céu me leva. O seu sangue é que me faz jus. Oh, eu sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando vou dizendo: meu Senhor, muito obrigado. Um novo caminhar. Muito bem, vamos aí continuando com a nossa programação, né? Programação Um Novo Caminhar, levando a palavra de Deus a todas as nações, né? Você que está chegando agora, programa Um Novo Caminhar, levando a mensagem do Senhor para o seu coração. Seja bem-vindo você, meu irmão, aonde você estiver, independente da sua ideologia, independente da sua religião, independente de tudo, saiba que você é nosso amigo, é nosso irmão, você é muito bem-vindo, que Deus possa derramar toda a bênção sobre você, sua casa, sua família, não importa aonde você estiver,
Deus está com você nesse instante te abençoando e por você abençoando também toda a sua família. Portanto, seja sempre muito bem-vindo e seja sempre conosco. Deixe aí o seu nome nos comentários. Eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando. Entre as pessoas que estão conosco hoje participando, nós já falamos aqui a nossa irmã Ivone Durigan, nossa irmã Ivone Boaventura, que está lá no estado de Sergipe, né, acompanhando. Um abraço para a nossa irmã Ivone. Deus abençoe em nome de Jesus. E temos também participando conosco a nossa irmã Tereza Trevisan, né? Sempre com a gente, né, irmã Tereza? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, que Deus possa derramar muitas vitórias na vida da irmã. O nosso amigo Cir Suzane também participando com a gente, né? Um abraço, irmão Cirso, Deus abençoe você. Muito obrigado por você estar participando com a gente. Receba um abraço de toda a família Um Novo Caminhar e volte sempre, seja sempre conosco, participe sempre, porque eu tenho certeza que Deus abençoa grandemente você e toda a sua família. Também participa com a gente a nossa irmã Júlia Oliveira. Forte abraço, irmã Júlia. Deus te abençoe em Cristo Jesus. A nossa irmã Lourdes Suzigan, também já conosco, mandando a paz do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus e que Deus possa continuar fazendo maravilhas na vida de cada um de vocês. Muito bem, amados. Sejam então todos vocês muito bem-vindos. Nós estamos aí chegando no momento da Palavra de Deus. Eu queria então pedir que mais uma vez estejamos juntos compartilhando a programação de hoje e nos ajudando a levar a Palavra de Deus a um ponto mais distante em nome de Jesus. Nosso irmão Marcos já está preparado para trazer a mensagem e vamos juntos agora na programação Um Novo Caminhar ouvir a santa e doce Palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Uma noite pode parecer não ter fim. A tristeza, as lágrimas, o desânimo, tudo se move contra você. Mas no momento de paz, você ouve uma palavra que renova a esperança e faz o seu coração bater mais forte. Ouça a palavra de Deus. Aleluia, graças a Deus, né? Estamos aí já ouvindo a palavra do Senhor, né? Sempre atentos, né? Hoje Deus nos leva a estarmos lendo a sua palavra em Marcos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12, um trecho da Bíblia Sagrada, né? Alguns versos da Bíblia muito interessante, né? Onde vemos a cura do paralítico em Cafarnaum. Bíblia, no capítulo 1 de Marcos mesmo aí, no seu último verso, né, diz que Jesus começou a pregoar muitas coisas, a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos e de todas as partes iam ter com ele. Então Jesus estava no barco, né, no lago, estava no deserto, nos lugares aí, né, não estava muito nas cidades, né, porque havia muita gente, havia também muito interesse em vamos dizer assim, né, com respeito aos políticos da época, situações lá, né, não estavam felizes com Jesus, mas a multidão o procurava, o guardava. Então por isso que o texto, quando vamos estar lendo em Marcos capítulo 2, no verso 1 começa: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum,
e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Né? Um detalhe bem interessante aqui, que haviam muitas pessoas, né? Em Lucas 5 diz que ali, naquele lugar, estavam assentados fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar, com Jesus. Então aí, todas essas pessoas estavam aí. Lucas dá um detalhe, né? Lemos em Marcos, mas Lucas dá um detalhe das pessoas que estavam ali, assentados, fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Né? E ele completa aqui o texto: e a virtude estava com ele para curar. Né? Então, é assim, Jesus Cristo, nós vemos nos textos aí, né, que estava em Cafarnaum e souberam, né, que ele estava em casa. Né? Então, Jesus é alguém que está em todos os lugares, né? O nosso Deus, através do seu Espírito Santo, né? E também está em casa, né? Como nós vemos aqui, Jesus estava numa casa, estava em lugares pregando, né? Trazendo a palavra do Senhor, como diz aqui, em lugares desertos, em todas as partes, de todas as partes as pessoas iam ter com ele. Então, onde estiver Jesus Cristo, sempre alguém vai estar indo até ele, né? Porque Deus tem o propósito para que todos os homens se salvem. Mas nesse texto lemos algo bem interessante, né? Que a Bíblia diz no verso 2 aí de Marcos: E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Né? Dizendo aqui que Jesus Cristo estava pregando, estava vendo um culto ali, naquela casa. E tinha muita gente, né? A Bíblia diz aí que nem junto à porta tinha como chegar, né? Nem perto da porta. Muita gente para fora da casa, né? E interessante, né? A Bíblia diz que Jesus anunciava as palavras, a palavra a todos, né? Estava pregando ali, mas num certo momento, né, vieram ter, né, conduzindo um paralítico trazido por 4. Né? Então, 4 pessoas trazendo um paralítico para chegar até onde Jesus Cristo estava. Né? Aí vemos realmente, né, que haviam 4 pessoas, 4 amigos desse paralítico, o levando até Jesus Cristo. Né? Então, a Bíblia diz que realmente eu e você devemos fazer parte, né, deste mundo aqui e ser amigo das pessoas. E quem é amigo de alguém? Aquele que verdadeiramente tem o interesse, tem no seu coração o desejo de levar a pessoa a Cristo. Né? Como Deus quer que todos os homens se salvem, então não podemos ser inimigos de ninguém. Mesmo às vezes não gostando, não compactuando assim, né, com as situações das pessoas, não devemos nos considerar inimigos de ninguém. Porque Jesus, até mesmo Judas,
né, que estava ali naquela situação, a trair Jesus, Jesus o chamou de amigo. E sabemos que Jesus é verdadeiro. E disse a ele amigo, né? Então, eu e você devemos saber que a amizade verdadeira é aquela que realmente a pessoa tem para com alguém de levar ele até Cristo. Ou levar a verdade, porque Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que é levar as pessoas a Cristo? Ter uma conduta de cristão, ter o interesse que as pessoas tenham, também a possibilidade de ouvir a palavra de Deus, né? Pode ser através de louvores, mensagens, de um presente, né? De uma Bíblia, um livro, algo que fale de Jesus Cristo, né? Realmente, então aqui nós vemos, né, que logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. 4 pessoas levando o paralítico, né? E não podendo aproximar-se dele por causa do quê? Da multidão. Descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Olha, que amizade é essa, né? Então as pessoas chegaram ali na casa onde estava Jesus pregando a palavra. Não tinha como chegar porque a multidão estava à frente dessa casa. Estava lá dentro e também à frente. Não tinha como chegar, né? Se diz que estava lotado ali aquele lugar, né? Imagina você chegar com uma pessoa, né, sendo carregada numa cama, né, num leito por 4 pessoas e levar até Jesus Cristo. Aí não teve como, né? E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Esses 4 homens deram um jeito, a Bíblia não relata como, subiram no telhado, onde Jesus estava lá dentro, abriram as telhas, abriram um buraco assim e desceram o paralítico no lugar correto onde estava a Jesus Cristo. Então, por isso, amigo de verdade é aquele que nos leva a Cristo. E nós também devemos ser essa pessoa amiga, né? A levar as pessoas a Cristo, né? Lucas também ali relatou esse texto, né? E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Estes procuraram fazê-lo entrar para pô-lo diante dele, não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus Cristo. Então é isso, a amizade é isso, né? Levar as pessoas até a Cristo, né? Qual lição que nós podemos tirar disso, desses 4 homens que foram levar o paralítico, né? Não podia entrar pela porta ali, né? De subir no telhado e levar ele, né? Descer ele até onde estava Jesus Cristo, né? Realmente é uma fé ativa, né? Mostra que a fé não é apenas teórica, mas envolve ação e superação de obstáculos. Devemos ter essa fé ativa, né? Pensar em todo momento como agir, dando estratégia a Deus para nós podermos levar as pessoas até a Cristo. Orando, sim, lendo a palavra, aprendendo, né? Vamos aprendendo que a oração é muito eficaz em seus efeitos para levar as pessoas até a Cristo, mas se há necessidade realmente de levar essa pessoa, é uma fé ativa. Então aqui nós vimos que é possível. Subiram no telhado e desceram o rapaz até onde estava Jesus Cristo, né? Tem também uma amizade verdadeira, demonstra o valor de amigos que intercedem e levam realmente as pessoas a Jesus Cristo. Essa é uma amizade verdadeira, sem interesse. Por quê? Quem que pode suprir a necessidade das pessoas? Somente Deus, somente Jesus Cristo. Então você levando essa pessoa até a Jesus Cristo, aquilo que somente Deus pode fazer pela pessoa, que é a necessidade da pessoa ser colocada em prática, vai fazer assim. Vai assim o fazer, por quê? Nós também temos as nossas atividades aqui na Terra a ser feita, nossas situações a serem supridas. E se nós já temos esse entendimento que a nossa necessidade é suficiente, né, conforme as situações nossas cotidianas aqui, levamos as pessoas até a Cristo, né, sendo verdadeiramente fiel, né, ao que Deus pede, né, que façamos aquilo que Ele
nos deixa bem claro, assim, resumindo, né? Amar a Ele sobre todas as coisas, né? Que Jesus ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o Pai sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, né? Então, devemos ter uma fé ativa, uma amizade verdadeira e uma persistência. A Bíblia diz para nós estarmos bem atentos com aqueles que resistem, para nós não deixarmos de buscar aqueles que resistem. Ah, a pessoa não quer ir para a igreja, né? Ou então conosco mesmo. Começa a vir algo assim, quer saber, eu já não vou fazer mais, porque uma pessoa assim não faz, ou deixou de fazer, isso na obra, né? Então não existe isso, meu irmão. Vamos estar firmes e fortes para não nos esfriarmos, sermos persistentes, né? Não desistindo diante das dificuldades, encontrando sempre uma solução. Deus sempre tem um escape para que eu e você faça aquilo que Ele pede que façamos, aprendendo dele, porque ele diz que ele é manso e humilde de coração. Então vemos aqui agora essa situação, né, que a multidão estava ali, não tinha como os amigos, né, aqueles que estavam colocando a fé ativa mesmo ali, a persistência, né, para levar o amigo, né, até Jesus Cristo, subiram no telhado e o desceram. E qual foi a consequência? Né, nós vamos lendo o texto, né, e Jesus vendo, no verso 5 de Marcos, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus viu a fé. Então Jesus não vê a minha fé? Vê. Vê a sua fé? Vê. Né? Aí nós entramos naquilo que nós às vezes falamos assim com muita clareza, né? Muito sutilmente. Fé é aquilo que verdadeiramente é um dom de Deus que Ele nos dá. Sem fé é impossível agradar a Ele, e é um dom que Ele nos dá. Aí vem verdadeiramente Deus nos ensinando que sem Ele nada podemos fazer. Né? Jesus Cristo deixou bem claro. Então, como li aí, e Jesus, vendo a fé deles, vendo a fé dos amigos, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este blasfêmias, né? Quem pode perdoar pecados senão Deus? No entendimento deles estavam certos, porque eles não estavam reconhecendo o Messias. Da mesma maneira que eles estavam ali, meu irmão, minha irmã, não reconhecendo Jesus Cristo, eu e você não podemos fazer isso. Nós temos acesso a Deus. Jesus Cristo, aquele que veio para reconciliar toda a humanidade com Deus, né? Perante o erro que a humanidade vinha cometendo, vinha fazendo, Jesus Cristo veio consertar isso. Eu e você já sabemos. E se você está ouvindo pela primeira vez, saiba que você tem a oportunidade de abrir o seu coração, recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, suficiente e único na sua vida. E o Espírito Santo do Senhor vai lhe ensinar como ter esse entendimento. Né? Continuando o texto aí, né, que os escribas, os fariseus, que estavam todos lá ouvindo Jesus Cristo, estavam junto ali fazendo parte da multidão. Por que diz este assim blasfemas que pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Somente Deus pode nos ver por dentro. Como aqui Jesus Cristo não ouviu eles falando, mas estava em espírito sabendo que eles estavam falando. Deus sabe então, meu irmão, minha irmã, a nossa situação, né? Sabe também as nossas intenções, porque com palavras é fácil falar, né? Que amamos, que realmente vamos fazer, né? Mas só que Deus sabe a nossa intenção, né? Isso é muito bom, porque não temos como enganar a Deus, né? E continuando o texto, qual é mais fácil, Jesus falando a eles? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Fazendo uma pergunta para eles, mas nem deixou eles responder. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo, disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Você viu que de início Jesus disse a ele: perdoados estão os teus pecados. Não falou nada se estava curado, né? Mas aí Deus, como eu disse aqui no início, né, antes na preleção aqui da nossa palavra, que Deus tem um plano. Deus não é pego de surpresa. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus, vendo a fé dos amigos, nem estava falando com o paralítico, vendo a fé dos amigos que abriram o telhado, desceram o rapaz lá, disse: ó, né?
falou para o rapaz: filho, seus pecados estão perdoados. Aí os escribas, os fariseus que estavam ali ouvindo Jesus, né? Eles estavam aprendendo, querendo, mas também para pegar algo errado que Jesus falasse. Como Jesus falou que estava perdoado os pecados, ele falou: opa, só Deus perdoa, né? Eu e você poderíamos, né, ter esse entendimento, ou até ter, né, que somente Deus perdoa. Mas aí, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou, né? Nós pedindo perdão a Deus, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então não é só Deus que perdoa, nós devemos perdoar também, até nós mesmos. Olha, imagina Jesus Cristo então, né? Então os escribas aprenderam ali, né, vendo ali na prática, Jesus falando para eles: qual é a diferença? Eu falasse: perdoados estão os seus pecados, ou falar para ele levantar e andar? E disse ao rapaz: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Né? E qual foi a conclusão ali? Então levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Então se foram todos, os escribas, os fariseus, aquele que Lucas relatou que estava aqui, né, mesmo nós lemos em Marcos, os doutores da lei, os fariseus, né, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, todos eles se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Então, meu irmão, minha irmã, pode ser a pessoa que for, né? Ela sim, quando tiver o encontro verdadeiro com Jesus Cristo, como eles tiveram um encontro que vendo Jesus perdoar os pecados do paralítico, e depois, né, eles arrazoando: não, só Deus que perdoa, né? Mas Jesus ainda estava, né, para ser montado esse evangelho para nós, né? Nos ensinando a orar, que até nós também devemos e podemos perdoar, né? Eles viram ali o milagre. Mas qual a mensagem que Deus tem a mim e a você nesse trecho hoje? Nesse texto hoje, né? Nós vamos vendo aí no verso 3 de Marcos 2. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Quando Jesus estava lá pregando, né? E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Então nós vemos aí que tinha uma multidão que não deixava os amigos chegar até Jesus Cristo levando aquele amigo, né? E como nós estamos hoje dentro das nossas congregações, dentro das nossas igrejas, estamos como multidão? Como nós estamos sendo hoje usados por Jesus Cristo, né? Vamos dizer assim, com a forma a qual nós temos o entendimento para que pessoas cheguem até Ele, né? Estamos fazendo o correto ou estamos sendo como essa multidão que estava atrapalhando chegar verdadeiramente àquele ali que necessitava de ter o encontro com Cristo? Vimos que tem os amigos, sim, uma bênção, né? Fé deles agradou a Jesus, Jesus, né, perdoou os pecados dos rapazes, depois o curou, né? Mas essa multidão estava na porta, né? Podemos estar em várias situações. Como estamos nos apresentando às pessoas o local a qual estamos congregando, né? Depois, quando estamos no trabalho, na escola, na cidade, na rua, no ônibus, em alguma reunião, em alguma festa, o que falamos às pessoas a respeito do lugar onde estamos, para que as pessoas cheguem até lá, né? Os louvores, qual o comentário que fazemos quando estamos com pessoas, estamos com a multidão que não chegou lá ainda? Ou essa tal multidão somos nós que não deixamos as pessoas chegarem a Cristo, dizendo: ontem a irmãzinha lá desafinou, ontem o grupo de louvor, você viu lá, cantou o mesmo hino, né? Ou nós falamos: não, o louvor foi uma bênção, não, o louvor fez o céu se abrir na igreja, foi uma maravilha, línguas estranhas, Deus tomando as pessoas, falando em mistério, né? Foi uma bênção, foi uma maravilha, né? Saímos de lá ontem edificados pelo louvor, o louvor foi uma bênção, né? O louvor agrada a Deus, nós estamos aprendendo cada dia mais, as pessoas estão aprendendo ali a adorar a Deus, que são esses que eles está procurando, os que eu adoro em espírito e em verdade. Ou dizemos assim: o irmão desafinou, o som não estava bom, o som não estava legal, né? Nós fizemos qual comentário estamos fazendo, né, a respeito do som? Os testemunhos que nós ouvimos realmente estão nos edificando e nós contando às pessoas, os testemunhos das pessoas: olha, meu irmão lá teve um livramento, foi uma bênção,
né? Graças a Deus, né? Deus livrou, Deus abriu a porta, Deus fechou a porta. Nós chegamos com esse comentário ou simplesmente falar, seu irmão comentou lá um negocinho simples, né? Tá vendo aí como nós devemos ser verdadeiramente amigos a levar as pessoas, não estar como a multidão, né, cercando as pessoas para não chegar à igreja, né? Também temos em si os grupos, os grupos, como foram os grupos ontem de coreografia? Se meus irmãzinhos estavam com a mesma roupa, né? Nós parece que não muda nada, dança sempre igual, ou nós falamos, você viu a unção das irmãs dançando, as crianças dançando ali, louvando a Deus com alegria, você viu que bênção, estão cada vez melhorando, né? Não são pessoas profissionais, mas dançam, né? Louvam ao Senhor de forma, né, assim, tão linda que só Deus mesmo para fazer esse milagre, transformando as pessoas, cantavam no mundo, hoje cantam para Jesus, foi uma bênção, a igreja cheia de louvor, né, Deus se manifestando, é isso, meu irmão, que devemos fazer. Não devemos ser essa multidão travando, devemos ser essa multidão que leva as pessoas até a igreja, né, falar verdadeiramente o que está acontecendo ali, porque se nós não estamos vendo isso, o problema não é o culto é a Deus. Somos nós que estamos vendo algo que realmente não está acontecendo, né? Mas devemos fazer as coisas, a palavra, como foi a palavra? Chegar falando, olha, Deus exortou, Deus falou, puxou a nossa orelha mesmo porque Ele nos ama, né? Deus falou verdadeiramente aquilo que eu precisava ouvir. Você viu lá aquele irmão, começou a chorar porque Deus estava falando com ele, estava praticamente ali falando a vida dele, né? Ou simplesmente, né, nós podemos pegar e falar assim, não, o irmão contou uma história lá, né? Não, devemos ser a diferença, falar verdadeiramente o que a palavra faz, o que a palavra fala, não ser essa multidão travada, que as pessoas não estão chegando. Vamos prestando atenção quantas pessoas nós já levamos este ano a Cristo, a lá a nossa congregação, né? Começaram a abençoar a nossa congregação, foi bênção, sempre falar, não é para mentir não, falar mesmo que nós estamos vendo e ouvindo, né? Muitas coisas nós não queremos ver, não queremos ouvir, já vamos com esse senso de crítica. Não, vamos ver realmente, porque a palavra é fiel, pode ser quem seja que for pregar, até mesmo lá os fariseus e escribas lá pregavam, Jesus falou, enquanto eles estiverem falando da palavra, ouçam. Agora, os que os homens, fazem nas ruas, vocês não acompanham, mas as escrituras vocês prestem atenção e sigam elas, porque eles estão falando de acordo com a escritura, estão lendo a escritura. Que a Bíblia é para nós, ela é simples e eficaz, vai falando conosco assim de uma forma, né, tranquila, as orações, né, que sempre ali fazemos na igreja. Qual é o nosso comentário? Né? As orações estão sendo direcionadas realmente àquilo que há de ser, né? Vamos orar pelos enfermos, sim, oração, aquela oração fervorosa, vamos orar pelos missionários, né? Realmente bênção, né? Aí você comenta com as pessoas que estão com você em outro momento, nós oramos pelos missionários ontem, olha, e testemunhos têm chegado, né? Eles estão aí, nós não vamos para o campo, mas nós oramos, nós contribuímos, e Deus está fazendo a obra através dessas pessoas que se dispuseram a estar fazendo a obra do Senhor, longe de suas famílias, longe de seus lares, e Deus tem bradado, Deus tem curado, libertado, transformado vidas através dessas pessoas em nome de Jesus Cristo, né? Não simplesmente fazer um comentário, né, assim, que somente pedidos, nós pedimos lá, meu irmão, vamos ver o que vai acontecer. Não. Falar assim, não, nós oramos e Deus realmente ouviu o nosso clamor e vai fazer, como nós sempre falamos aqui no nosso programa, né, junto com você, meu irmão, minha irmã, que seja feita a vontade dele, temos visto realmente milagres acontecer, testemunhos chegar. Então essa mensagem que Deus tem a mim e a você hoje, nós sejamos as pessoas como esses amigos que tenham interesse de levar pessoas até onde estamos congregando, até a igreja de Cristo, para chegar até a igreja de Cristo, e não ser essa multidão que está fechando ali o lugar onde Jesus está e não chega, porque podemos estar falando coisas que não agradam as pessoas que já estão numa dificuldade tão grande no mundo, ouvindo só situações difíceis. Então nós devemos ser as pessoas como esses amigos aí, verdadeiros e fiéis, colocando a fé ativa em situações difíceis, em superação de obstáculos, a levar a Jesus Cristo, que esse obstáculo não seja nós, que sejamos bênçãos, tendo assim uma amizade verdadeira para com as pessoas e a persistência de levar
aqueles que estão ao nosso redor a Cristo, né? Porque Deus quer que todos os homens se salvem, né? Quer que eu e você seja também aqueles que estão hoje fazendo parte da sua igreja e permanecendo nela até o dia do arrebatamento da igreja de Jesus Cristo, trazendo, levando pessoas a este meio tão maravilhoso que é a igreja de Jesus. Somos partes dessa igreja, somos membros do corpo de Cristo. Quando estamos juntos, somos igreja. Então, que eu e você entendamos essa mensagem, que não sejamos essa multidão que esteja ali envolvendo algo e não deixar as pessoas chegarem até a Cristo. Que sejamos pessoas verdadeiras e fiéis e que Deus, pela sua infinita misericórdia e bondade, abra o nosso coração e mente para que possamos realmente divulgar o reino de Deus e a sua justiça, para que todos cheguem a Cristo, porque Ele está aguardando a todos. Amém? Que Ele nos abençoe e nos dê esse entendimento de sermos como Ele é conosco, fiel e verdadeiro. Glória a Deus. Aleluias. Um novo caminhar. Graças a Deus, né? Muito bem, amados, aí está a mensagem de hoje, né? Deus falando aos nossos corações de uma forma poderosa, né? Como dissemos, né? Uma palavra marcante, uma palavra forte vinda de Deus, vindo do coração do Pai para o nosso coração. E você que está nos acompanhando, compartilhe, leve essa mensagem a outra pessoa que com certeza vai se edificar da mesma forma que você edificou, ou até mais ainda, né? Está precisando tomar conhecimento desse nosso Deus, desse trabalho que Deus tem realizado na vida de todos aqueles que confiam e acreditam na bondade de um Deus tremendo. Amém? Graças a Deus, né? Vamos aí nos preparando para a oração, para os momentos finais do nosso programa. Antes de passarmos para o irmão Marcos fazer a oração, eu quero também mandar a nossa saudação e a paz do Senhor para o nosso irmão pastor Ronaldo Moura, sempre nos acompanhando, né? Sempre nos incentivando. Forte abraço, pastor, que Deus abençoe grandemente o irmão e todos os nossos irmãos aí capixaba no estado do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Muito bem, amados, vamos então agora ao momento da oração, a oração da fé, a oração que liberta, transforma, a oração que perdoa pecado. Vamos agora falar com Deus e ter a certeza de que a mão do Senhor vai estar estendida para nos abençoar. Programa Novo Caminhar, momento da oração da fé. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Mesmo quando a noite parecer estar mais escura, fazendo transparecer a tristeza da sua alma, lembre-se que um amigo zela por você. Ele é o seu amigo nos dias e nas noites. Por isso, vamos agora
elevar o nosso pensamento aos céus. É momento de oração. Aleluia, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, vamos orar, conversar com Deus, né? Agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? E que a vontade dEle prevaleça, né? Porque Ele tem sido maravilhoso para conosco, amém? Glória a Deus, vamos orar então. Senhor Deus, agradecemos porque o Senhor tem nos buscado, o Senhor tem nos alertado, sempre conforme a Tua palavra, nos ensinando, Deus, colocando em nosso coração o desejo de estar aprendendo dela, e também colocando ela em prática, Senhor. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida de nossas famílias e na vida de pessoas que nem conhecemos, mas pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a Tua vontade seja feita. E temos visto, Senhor Jesus, o trabalhar do Senhor. Seja feito o Teu querer em nossas vidas, conforme a nossa necessidade, em todas as áreas delas, Senhor. Agradecemos, Deus, em nome de Jesus Cristo, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Glórias ao Senhor. Aleluia. Muito bem, amados, vamos aí colocando um ponto final na programação de hoje, Um Novo Caminhar, né? Agradecendo ao nosso Deus a oportunidade gloriosa de estarmos aqui fazendo a palavra do Senhor ser levada a todos os cantos da terra, a oportunidade de apregoar a mensagem do Senhor. Então, ao nosso Deus, o nosso agradecimento em nome de Jesus Cristo, teu Filho, e claro, agradecer também a cada um de vocês, meus amados irmãos que estiveram conosco, vocês que participaram, compartilharam, vocês que interagiram conosco, nosso muito obrigado, que Deus abençoe grandemente por você abrir as portas da sua casa, também o nosso carinho, e que Deus venha abençoar de uma forma especial toda a sua casa e todos os seus familiares. Amém? Graças a Deus. Irmão Marcos, chegamos aí ao final do nosso programa, as suas despedidas, meu amigo. Ficamos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus, porque realmente Ele sabe o que é bom para nós. Graças a Deus, né? Muito bem, amados, quem despede de todos vocês, teu irmão em Cristo, Dalmo José, convidando para que novamente possam estar conosco amanhã, a partir das 20h30, quando voltaremos com mais uma programação, Um Novo Caminhar. Que Deus abençoe, que você tenha uma noite abençoada, um sono tranquilo e de muita paz. É o que nós, a família Um Novo Caminhar, desejamos a todos vocês. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor Bauru, a paz do Senhor São Paulo, a paz do Senhor Brasil. E lembrem-se, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora.
Você acabou de ouvir o programa Um Novo Caminhar. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição na paz do Senhor.